Entrevista do dia, na Rádio Transamérica Juiz de Fora. E como acontece todas as sextas-feiras, nós temos o nosso podcast e hoje vai ser um podcast interestadual. Comigo aqui no estúdio, Júlia Pessoa. Tudo bem, Júlia? Oi, PC, tudo bem? Prazerzão estar aqui de novo. Vamos fazer uma viagem até o Rio Grande do Sul, tchê? Vamos, Bah. Então, estamos conversando hoje com Sabrina Passo Cimete, nossa colega jornalista, especialista em transformação digital e mestre em mídias sociais pelo AI, na Espanha. Por 5 anos, Sabrina gerenciou as parcerias do Facebook com veículos de comunicação de todo o Brasil e hoje dirige uma consultoria americana com foco em negócios e sustentabilidade digital. E a mãe de Cora. A Cora está com 6 anos agora, não é isso? 5 ontem. 5 anos, né? Porque o material que eu tenho aqui, ela tinha 4. E ela Caroline... fez 5 ontem. Tá vendo? E Caroline Santin Dauri, médica pediatra com especialização em puericultura e acompanhamento integral do processo de desenvolvimento da criança, educadora parental e membro da Positive Discipline Association. E é sócia fundadora da Nasce Criança e parte do corpo clínico do Hospital Moinhos de Vento. E mãe de Maria, que deve estar com 5 anos também, né? Acabou de fazer 4. Acabou de fazer 4. Gente, mas essas crianças mudam de idade assim, porque aqui eu tô vendo aqui 4, agora a Cora está com 6 e a Maria com 5. Ah, 5 e 5? Isso, ela tem 1 aninho de diferença. Gente, muito obrigado por participar conosco dessa conversa, porque primeiro que a gente quer ressaltar o trabalho de vocês, conectados e protegidos, e por conta de uma demanda que tornou-se recorrente hoje, não só no Brasil, mas pelo mundo afora, que é o cuidado com jovens, adolescentes e crianças com o excessivo uso, principalmente do telefone celular. Telas de um modo geral, né? Porque tem tablet, tem o próprio computador, o notebook, enfim, cuidados que devem ser tomados para evitar alguns transtornos, até mesmo como a bulimia, como a depressão e até num caso extremos de suicídio, não é isso, Júlia? Sim, e fora as questões até físicas mesmo, né? A gente vê que algumas crianças, adultos, desenvolvem problemas de visão em função do uso excessivo de tela, fora transtornos que podem ter de ansiedade por conta das informações que circulam nas redes. Então, é um grande desafio, eu acho, hoje, né, da parentalidade. E é uma dualidade, porque ao mesmo tempo nós sabemos que estamos conectados o tempo todo e que a gente precisa das tecnologias para se comunicar, para trabalhar, e é preciso haver uma proteção, né? Por isso que é tão legal o nome do projeto de vocês, que é Conectados e Protegidos, porque a ideia não é desconectar completamente, até porque é um tanto inviável pensar nisso, né? Queria que vocês falassem um pouquinho sobre essa ideia, que eu achei muito interessante, não ser uma coisa apocalíptica, assim, sabe? Tipo, não, vamos desconectar todo mundo offline. Como é que foi como é que nasceu o projeto? Júlia, a gente tem 2 filhas pequenas, né? Vocês estavam falando disso. E a gente começou primeiro a falar sobre isso. A Carol, que está aqui, doutora Caroline, é a médica da minha filha, né? É a pediatra que acompanha a Cora desde que ela nasceu. E conversando com ela sobre isso, um pouco do que tu disse, e até mais do que isso, Júlia, mais do que só aquilo que a gente vê fisicamente, a Carol pode contar um pouquinho do que acontece fisiologicamente no corpo, mas a gente estava vendo um monte de coisa diferente no comportamento das crianças, né, ou dos adolescentes, e vocês mesmos noticiam aí bastante o quanto a gente vê de as crianças tendo um acesso diferenciado à inteligência artificial, por exemplo, e criando coisas e distribuindo imagem, bullying, cyberbullying, muita depressão. E aí eu falei com a Carol e disse, olha, aí na tua clínica acho que você tinha que bolar uma coisa, porque eu me inscrevo se você fizer um curso sobre isso. E aí ela me devolveu a provocação e disse, eu acho que quem tem que fazer é você que trabalha com digital desde sempre, conhece isso. Então uma coisa a Carol sempre brinca, que era para ser uma conversa na sala da nossa casa, acabou que a gente chegou à conclusão que essa conversa precisa estar em todas as casas do Brasil. A gente tem esse objetivo íntimo, nós duas. Porque sozinha, só eu e ela, Maria e a Cora, que são as nossas filhas, vão continuar reféns dessa realidade que só juntos aqui, a gente conversando com vocês conversando com outros adultos, a gente vai conseguir mudar. E a gente tem isso mesmo, Júlia, não é fatalista, assim, extremista, negacionista. A gente adora o digital, né, Carol? A gente é internet...
e as nossas meninas veem tela com o nível que a gente acredita que é viável para nossa família e para elas, mas não é o fatalismo. Mas o que a gente teve é isso, a gente nasceu de um desejo nosso de proteger as nossas meninas e que a gente percebeu que sozinhas não ia rolar. Então, a gente precisava dividir isso com mais gente, porque a gente aprendeu pesquisando, né? Que foi bem desesperador, tá? O que a gente acabou descobrindo na pesquisa. E quanto mais a gente ia atrás, quanto mais a gente pesquisava, mais a gente percebeu que a gente precisa defender as crianças, né? E até a gente mesmo, porque muito do que a gente fala tem a ver com adultos também, né? Defender desse excesso de informação. Então, a gente não é contra a internet, a gente não é contra nada disso de forma alguma, mas a gente precisa definitivamente entender até que ponto esse sistema nos serve ou a gente serve a esse sistema. Então, vocês têm alguma estratégia? Porque eu tenho anotado aqui algumas questões que vocês apuram. Primeiro é o seguinte, a gente trabalha mais com os adultos ou com os jovens? Porque muitos pais, eles pegam os filhos, pegam essas ferramentas até por uma questão de afastamento. Eu tenho que fazer isso, então tá com o celular na mão da criança e como se fosse uma babá. Vocês estão educando os pais ou as crianças? Eu acho que a gente está focando nos adultos, né, Carol? A gente tem esse foco nos adultos, não são as crianças o nosso público, o público do nosso projeto. Talvez em algum momento no futuro até a gente venha criar alguma coisa que seja voltada às crianças e ao brincar e as coisas que a gente acredita que são importantes para o desenvolvimento da infância. Mas a gente foca nos adultos. O nosso trabalho é tentar mostrar para os adultos o que a gente descobriu e o quanto impacta na formação de um adulto funcional, aquilo que ele faz enquanto criança, enquanto adolescente. Acho que é isso, né, Carol? É que absolutamente o papel dos pais é fundamental nisso, né? Que nem a criança não pode comer bolacha recheada. Quem compra bolacha recheada? Sabe? Acho que é mais ou menos a mesma coisa. Então, sim, é os pais que precisam entender o que pode, o que não pode, o que pode causar. E acho que a Sabrina fala que a gente não é fatalista, mas os dados são horrorosos que a gente mostra. Então, a gente quer tentar mostrar uma forma mais saudável e mais segura e a idade também, né, adequada para as crianças terem acesso a coisas que não deveriam, muitas vezes, em idades muito, muito precoces. Júlia, a discussão está se acentuando agora em relação à escola, porque na família, dentro de casa, pode haver até um certo controle, dependendo do grau de discernimento dos pais. Mas nas escolas hoje a discussão se acentuou a partir de um projeto que foi aprovado agora semana passada pela Assembleia Legislativa de São Paulo, que proíbe os celulares nas escolas públicas e privadas paulistas. O São Paulo é o primeiro estado a ter essa legislação. E o que chamou a atenção, Sabrina e Caroline, é que o projeto de autoria da deputada Marina Elu, do Rede, torna proibido o uso dos aparelhos em toda a educação básica para todas as idades e com o detalhe que eu gostaria que vocês comentassem. Eles não poderão ser usados no período de permanência dos alunos da escola, incluindo intervalos entre aulas, recreios e eventuais atividades extracurriculares. Não pegou pesado, não, gente? Não pegou. Eu acho que não, eu acho que pegou zero pesado. Tá? Eu acho que escola é momento de socialização, é momento de prestar atenção. E a gente sabe o quanto um telefone apitando o tempo todo, recebendo mensagem. A gente tem aplicativo que manda tomar água hoje em dia, sabe? Isso tira a nossa atenção, isso tira a atenção de uma criança. Então, eu acho que não pegou zero pesado. Imagina só, tu tá no recreio brincando com teus amigos, aí vem alguém, filma, posta, sabe? E aí a gente tá falando de cyberbullying, né? A gente tá falando de... Não é aquele bullying que começava na escola, terminava na escola, no dia seguinte ninguém lembrava. É aquela coisa que segue sendo enviado, segue sendo repostado e acaba tomando uma dimensão muito maior. Então, eu acho que não pegou pesado, não. Eu sou super a favor e eu achei esse projeto da Marina... Inclusive, li agora o projeto de lei. Eu não entendi que era só educação básica. Eu achei que era até o 2º grau, até. Eu achei que era toda... É toda a educação básica. Tudo, até o 3º ano, né? Isso. Nesse de São Paulo, acho que sim, Carol. E tem outras coisas, e o assunto tá tão quente, porque além do projeto que o MEC, em setembro, disse que ia apresentar agora para a lei aí em todas as escolas públicas e privadas do Brasil, que é recente, é o MEC tentando entrar nessa conversa. Tem um projeto de lei mais antigo, que é até de um deputado gaúcho aqui,
que recentemente passou na Comissão de Cidadania e Justiça, e se eu não me engano, ontem passou na Comissão de Educação, e precisa passar ainda na Assembleia e na Câmara, para que todo o Brasil, e aí não só o Estado de São Paulo, vete o celular dentro da escola. E o que é essa nova lei que está sendo discutida? A criança poderia levar a partir dos 11 anos, ou seja, a criança menor de 10, né, de 10 para baixo, não poderia entrar com o celular nas escolas. E o de 11 para cima poderia, e aí a criança deixa o celular na caixinha, ou enfim, que cada escola tiver. O que a gente tem de desafio hoje? As escolas estão sem nenhum reforço ou base jurídica para proibir o celular na escola hoje, então os pais querem que as crianças levem o celular e acaba ficando aquela discussão de pai e escola, né? A minha filha foi numa escola onde a escola decidiu não entrar na discussão e disse, vamos esperar a lei, e aí a lei acaba ajudando a escola a forçar, né, um comportamento. E a outra coisa que eu e a Carol concordamos muito é que a gente acha que até os 11 ainda é muito pouco, né? A gente sugeria que pelo menos até um pouquinho antes do ensino médio, que aí no ensino médio se levar, ainda que assim não seja usada na sala de aula. Hoje as crianças acessam o celular e as redes sociais dentro da sala de aula, enquanto a aula está acontecendo. No recreio elas não brincam, elas não conversam, elas não socializam. E aí os estados que já fizeram isso, algumas escolas, a gente tem escolas particulares de São Paulo que já fizeram isso, e foram atrás das escolas que já fizeram e conversar com os estudantes, tá? E os estudantes têm relatado, melhora. A gente conversa mais, a gente está jogando futebol, a gente está socializando. No começo a gente achou que ia ser muito ruim e está funcionando. O primeiro lugar que a gente viu isso positivo, enquanto a gente estava fazendo a pesquisa, foi o estado da Flórida. Foi o primeiro nos Estados Unidos que baniu o celular dentro da escola. Uns tempos depois, foram pesquisar nessas mesmas escolas e os alunos disseram a mesma coisa que os alunos de São Paulo. É melhor. Notas melhores, não só socialização, mas também dentro da escola, as crianças com resultados melhores na sala de aula. Então, a gente acha que não tem que levar mesmo, PC, que o celular... E aí, se tiver que levar, é que seja o celular aquele flip, né? Aquele celular antigo, que hoje todo mundo tem o smartphone. Tijolão, né? O tijolão. Tijolão. E é legal, é interessante porque a lei, né, a legislação, na maneira que ela for aprovada, ela toca em um ponto que vocês batem no projeto que eu acho interessante, que a solução para a resposta, né, para essa questão das telas na infância e adolescente tem que ser uma resposta coletiva, porque senão ela vai ser uma punição, alguma coisa assim. Imagina o seu filho, adolescente ou criança, ser o único que não tem acesso àquilo, sabe? Também é um problema, né? Porque ele acaba tendo acesso, às vezes, pelos colegas e pode acabar sofrendo algum tipo de bullying ou exclusão por isso. Então, uma solução coletiva realmente consegue dar uma resposta melhor à questão, né? O projeto estabelece também muito uma melhor, coisa com aqui certeza. A gente inclusive brinca, né, que agora é aquela hora de usar a frase que a gente ouviu muito, né? Tu não é todo mundo. Mas a gente sabe quão difícil é isso, né? Estar na pele escutando isso, né? Sim. Por favor, Júlia. E não adianta não ser todo mundo, mas estar com todo mundo, né? Exatamente. Um dado que, se eu não me engano, que vocês apresentaram, Caroline, eu acho que é de vocês mesmo. 500 mil contas têm conexões inapropriadas. Esse número é assustador, Todos. Sabrina e Caroline. Exato. Isso, O número do Instagram, né, Carol? Né? Todos os dias, né? Então é uma... E aquela coisa, né? Acho que foi em fevereiro desse ano, né? Que o New York Times publicou isso, e são, assim, 500 mil contas, e esse exemplo que a gente acaba usando é uma foto de uma menina de biquíni brincando na praia, como eu já botei uma foto da minha, que a Sabrina já botou uma foto da dela, e os tipos de interações, 90% masculinas, horrorosas as interações, né? Acho que nem cabe falar, mas vocês imaginam o que a gente está falando. Então, a gente precisa entender que aquela coisa que antes, não conversa com estranhos, né? Não aceita a bala do fulaninho que tu não conhece. Agora eles estão dentro da casa da gente, eles estão a um clique da gente, eles estão dentro da nossa casa. É verdade. Né? E não é são vários.
Então a gente precisa, a gente sabe que é muito difícil a gente conseguir saber tudo o que um adolescente faz dentro do telefone, é difícil isso, mas é preciso um monitoramento ativo. Sem monitoramento ativo, mas o meu filho não dá o telefone para eu olhar. Tem que dar, isso não é. Sim. Mas é muito difícil. É muito difícil, mas tem que fazer, não adianta, sabe? Cabe a gente ensinar os nossos filhos e monitorar esse tipo de coisa. E volta um pouco até do que o PC estava falando antes, que é como é difícil, né? Às vezes tu toca o celular como quase chupeta, né? Ou quase como babá para cuidar da criança, porque a vida da gente está complicada e está difícil. O que a gente quer fazer com esse trabalho muito é dizer que sim, é difícil, né? É bastante difícil. Só que é mais difícil se a criança for impactada de alguma maneira desse jeito. Esse estudo da Meta é um estudo interno, tá? Da Meta, não é uma denúncia que alguém fez. Eles mesmos fizeram um estudo em 2020, esse estudo está sendo usado num caso que foi levado à justiça, que mostra esse nível de interações aí que a gente chama de inapropriadas no Instagram todos os dias. Quando a gente fala que são contas infantis, a gente já tem um problema, né? Porque as crianças não deviam estar nas redes. A gente, olhando os dados, a gente tem mais da metade, acho que são 52% das crianças, que já tem um perfil no Instagram, no TikTok, elas têm 9 a 12 anos. A rede, se vocês olharem os termos para entrar, não 13 permite, anos. né? Então, como é que metade das crianças já tem? Ou os pais estão liberando de alguma maneira, ou as crianças estão mentindo a idade. Essas plataformas não têm condição de confirmar a idade. Sim. E não tem condições porque não querem, porque, obviamente, se tem condições de confirmar a idade, se a gente usar os documentos que é presente, mas é mais interessante ter esse público lá dentro da plataforma, né? Então, é uma outra discussão que a gente pode ter sobre quem é que está lucrando, quem é que ganha com as crianças tão pequenas e começando tão jovem no uso dessas plataformas, que, de fato, não tem tanto controle, né? O Instagram, recentemente, também foi em setembro, instalou uma conta que chama Conta Adolescente, ou Conta Teens. No Brasil ainda não começou, tá? Ainda está Estados Unidos e Reino Unido. Aqui no Brasil, em janeiro, o que vai acontecer? Eu sou um adolescente, eu tenho 15 anos e eu estou no Instagram. O que vai acontecer é que a conta dele vai passar automaticamente, segundo a Meta, a ter todas as restrições de uma conta adolescente, ou seja, ele não vai mais conseguir mandar mensagem para quem não for amigo. Alguém que não é amigo dele não vai conseguir mandar mensagem e nem interagir com as fotos. É um default de privacidade mais rígido, tá? O que pode acontecer e que quem é crítico a essa mudança já está levantando? O adolescente pode mentir a idade. E aí ele muda a idade dele ali, ou ele fecha uma conta e abre de novo, porque eles fazem isso bastante para desviar um pouco a atenção aí dos adultos. E aí eu tenho 15, eu abro uma conta e digo que eu tenho 17 e volto à vida normal. Então, sem o controle tecnológico de idade, a gente acha que essa medida pode, claro, alertar. A gente está aqui falando sobre isso, então ela é importante, mas ela, de fato, não vai ser tão efetiva quanto a gente gostaria. A medida também eu vejo que a Meta faz também para se resguardar, né? De possíveis acusações e tudo mais. Porque... um pouco de política pública, né? De aparecer para o mundo como, Exato. Gente, a gente está tentando, e eu acho que estão tentando, tem bastante gente lá dentro preocupada com certeza, mas que ele não é efetivo e eles mesmos dizem, né? A gente está se esforçando para um dia conseguir cruzar informação suficiente para proibir que crianças ou adolescentes menores do que 15 anos tenham a sua navegação mais restrita, mais privada. Mas o que a gente tem também, que é legal dividir com vocês, é que no nosso projeto, e nas vezes que a gente conversa com as famílias e com os pais, a gente quer mostrar que essas plataformas já têm algum tipo de controle parental. Que a Carol estava dizendo antes de monitorar, a gente é fã do controle parental, da monitoramento ativo, né, que a gente fala. Não dá para deixar um adolescente virar à noite jogando videogame num quarto, num jogo online. E ele é das 8 metas que vocês traçam no projeto, né? Esse monitoramento ativo. Exato. A gente listou, assim, algumas coisas que a gente acha que pode fazer sentido e sempre tem que pensar, né, Ju, que as famílias são diferentes. Então, as famílias têm acordos diferentes. Então, a gente coloca isso de idade mínima, que era o que a gente estava falando um pouquinho agora, né? Idade mínima para uso das redes. Então, aqui na minha casa eu posso decidir uma idade, na tua outra, mas que isso seja um assunto dentro de casa. A gente, nessa pesquisa toda,
entrou e a fundo e conheceu um psicólogo, escritor americano, que é o Jonathan Haidt. Ele é o escritor do livro que chama Geração Ansiosa. O livro dele é meio bíblia, assim, pra gente, tem muito dado, ele ajudou a gente em muita coisa, inclusive encontrar outros autores, e ele tem umas sugestões, não são 8, são só 4, bem mais extremistas, né? Então ele já diz assim, sem rede social até os 16. A gente acha que tem que as famílias conversarem, tá? Então o Jonathan tem um ponto super importante, que é ter estimulado essa discussão, mas a gente acha que, no Brasil, por exemplo, a gente tem jovem aprendiz, a gente tem crianças que trabalham, né, adolescentes que já trabalham. A gente acha o 16 talvez seja muito, mas alguma família pode até decidir que é maior. É aquela coisa assim, 14, mas quanto mais tarde, melhor, na verdade, né? A gente fala, né? Então, a Carol gosta muito, adia o máximo eu que sou der. adia o máximo que der, porque é um mundo que não existe muitas vezes, que as crianças se retroalimentam disso, sabe? Não, porque eu estava observando também nessas metas que vocês estabelecem, nessas 8 metas, e aí aquela indagação, idade mínima para o celular, mas então não é uma coisa manualizada assim, tem que ser a partir dessa idade, depende muito também da família, do perfil dessa família. A gente acha que sim, tá? E claro que a gente tem a partir de estudo e a própria Sociedade Brasileira de Pediatria, a Carol pode contar um pouquinho mais, a gente, assim como o açúcar, a gente diz até os 2 anos não dê, a gente tem uma sugestão aí para uso do celular e uso das redes, mas a gente acredita que ele não está escrito em pedra, né? Então a gente famílias que, por alguma razão, algum tipo de necessidade, alguma família que seja atípica, vai precisar de um outro tipo de pais que estão em casas separadas, enfim, pode ter algum tipo de... A gente não quer cravar, né? Mas a gente acha que tem uma idade mínima, assim, para o uso das redes sociais, que seria ali, pelo menos antes do ensino médio, ali, né, para 16 anos, seria bom, e o celular a mesma coisa, né? Então, quanto mais idade, melhor. A Sociedade Brasileira de Pediatria fala que dos 11 aos 18 anos, a gente usar em torno de 2 a 3 horas ao dia de tela. Mas sempre dizendo que 2 a 3 horas ao dia de tela não quer dizer 2 a 3 horas de dia de tela sozinho, trancado no quarto. E quando a gente olha a média do Brasil, nessa idade, se não me engano, são quase 8 horas dia de tela. Sabe? Então, assim, quase a média do total, né, do brasileiro, assim. É então um turno de trabalho. Verdade. É um turno de trabalho. Porque eu vi aqui 0 a 2 anos sem tela. 0 a 2 anos sem tela, isso aí. Alguém pode falar assim que está passando por aqui, mas 0 a 2 anos. Criança com 2 anos não tem tela. Tem, não é? Isso é que é o pior, que a gente se depara com essa situação. A gente se depara muito. A gente se depara muito. Se a gente olha o número de uso, pelo menos a média aí já é de 50 minutos de vídeo por dia, né? E eu sou aqui eu estou em reabilitação, né? A Cora, minha filha, o celular muito nova, né? Ela nasceu em plena pandemia, aquilo do puerpério e a solidão e tudo mais. Eu achava que estava fazendo certo, né? Então a gente gosta de ser bastante empática com as famílias e com aquilo que elas precisaram fazer em algum momento. Em algum momento eu percebi que aquilo estava muito errado, né? Então a minha filha, eu tenho fotos dela bem pequenininha, com o celular bem pertinho do rosto, assim, ela mudando do YouTube, né? Hoje a gente já tem consciência de que a gente talvez não precise ter o YouTube instalado na televisão de casa, né? Ela não pega o celular, ela não tem tablet. Mas a gente, né, quando você pensa que uma criança de 2 anos, a criança a Cora tem amigos de 4 anos ou menos que já jogam online. E aí o pai e a mãe não sabem nem o que eles estão fazendo. Instalou o cartão de crédito, bota o Roblox e a criança está brincando e daqui a pouco alguém está falando com ela. E alguém fala com uma criança, a Carol sempre fala isso, a criança, quando ela vê uma coisa, ela não desvê, né? É muito difícil. E a criança tem a inocência daquele, assim, não abre a porta para estranhos, né? A gente fala. A internet está com a porta escancarada. E aí a pessoa pode dizer, eu queria que você baixasse a sua bermuda, tirasse a sua saia, mandasse uma foto para mim, me dissesse onde você estuda. A Cora sabe responder e fazer todos esses comandos, se alguém der pra ela. E se ela estiver se sentindo tranquila numa coisa que a mamãe deixa ela fazer no celular, por que ela não vai fazer? Eu vi uma entrevista de vocês duas, Sabrina, e você e a Caroline, lá na RBS, falando sobre as crianças de vocês, né? Elas estão hoje com 5 anos e vocês estavam tratando a respeito de fotos, imagens das crianças, de calcinha, aparecendo quando era criança, e vocês se assustaram quando de repente, olha, eu fazia isso. Esses hábitos têm que ser mudados também, não é? Exato. Sem dúvida. Quando a Sabrina descobriu que meu perfil era aberto, eu não sabia nem que era aberto, fechado, ela me xingou tanto.
que na hora eu corri fechar, tá? Foi mais ou menos isso. Então, sim, é uma preocupação, né, de orientação, assim, né? E é bem, e é de novo estimular a conversa entre os pais, entre os filhos, né, do que pode, o que não pode. E é uma preocupação nossa. Imagina, quando é que tu vai passar na tua cabeça que postar uma foto de uma criança de 3, 4 anos, isso pode ser um problema, sabe? Na nossa não é, mas tem Não pra muita era, gente que olha é. não tem maldade, né? E tem assim, e eu estava lendo esses dias que o assustador é que existem bancos de imagem, né, que podem usar as imagens das nossas meninas, por exemplo, sem a gente saber. Existe um estudo desses, depois eu até posso mandar para vocês, super interessante, dizendo da onde, aí tem imagens de vários lugares do mundo, eles conseguiram localizar nessa investigação até das cidades que tinham saído, a idade das crianças, e aí é a criança chupando um pepino, é a criança de calcinha, que é um amor, a gente adora aqui em Porto Alegre, 40 graus, a Cora anda assim em casa. E o quanto eu estava esses dias com a Carol e eu ia postar uma foto das meninas e eu cuidei para que elas estivessem de costas, porque enquanto a gente puder proteger, e a proteção da imagem delas, né? Sim. A gente vê hoje pais adultos abusando da imagem das crianças, né? Isso é crime, não pode fazer. Mas às vezes é uma coisa que a gente está fazendo inocentemente, sim, né? As meninas brincar na piscina, tirar a parte de cima, né? Elas são muito pequenininhas, às vezes usa só a parte de baixo, tá na piscina, a gente tira a foto, e tem gente usando aqui no Brasil, a SaferNet faz vários estudos sobre isso, a gente tem uma alta taxa de pornografia infantil e pedofilia, o Brasil é bastante, infelizmente, é grande o número, então, quem é que tira foto? A criança não tira foto. Aliás, a criança tira foto, né? Desde 2010, quando a gente tem celular aqui com a selfie, a criança consegue tirar sua própria foto e é por isso que o comportamento todo, esse livro que a gente usa muito, compara 2010 com 2020, que é quando as crianças passam a ter acesso à câmera frontal e a se ver, e a poder se fotografar, e a poder enviar para alguém, e a poder os filtros aparecerem também, né? Os filtros entram aí. Então, é bastante pecinha, sabe? Pensei que você estava falando, mas a gente ainda acha que é mais simples do que parece, né? Tem um pouco do pai se botar, ou do adulto se botar na posição do adulto, seja ele o professor, o avô, a avó, né? O pai e a mãe. E essa discussão da segurança voltada para as crianças, é óbvio que protege as crianças imediatamente, né? São hábitos que passam a resguardar mais a imagem da criança e a segurança, mas também serve para educar os adultos, né? Em relação aos seus próprios comportamentos consigo e com os outros, o filho de uma outra pessoa e tal, vai criando uma sociedade mais consciente do uso das telas, né? Mais consciente. A gente tem algumas sugestões que a gente dá quando a gente conversa com os pais, que não precisa almoçar com o celular na mesa, né? Você está dando um exemplo para o teu filho. E aí um amiguinho que vem à casa, né? Hoje, eu tenho a minha sobrinha, está aqui em casa hoje, e ela estava com o celular na mesa, e a Cora olhou para ela e disse: Catarina, a gente não usa o celular na hora do almoço, porque ela escuta a gente falando em casa, e era um hábito da gente, né? Vocês me conhecem, a gente trabalha com o celular e respondendo o tempo todo. E uma outra amiga nossa conversou, e aí eu usei isso como hábito, que ela disse: tem muita gente que entra em casa e tira o sapato, né? Que não anda de sapato em casa. Ela faz isso em casa. Ela disse: aonde eu deixo o meu sapato, eu deixo o meu celular quando eu chego em casa. Eu estou com os meus filhos, eu estou segura em casa. Se alguém precisar falar comigo, eles vão dar um jeito de conversar comigo. Eu não preciso de outra coisa nessa 1 hora, 2 daquele tempo de qualidade que ela tem em casa à noite com os filhos. Sim. E pode ser assistindo um filme da Disney na televisão, né? E pode ser fazer uma maratona e uma festa do pijama assistindo. Mas como a Carol falou, é acompanhado, é dividido, é conversado. A Carol gosta muito de falar de empoderar a criança, né? Quanto tempo a gente vai assistir hoje? Quanto tempo você acha que é legal a gente estar aqui hoje? Já foi bastante? O que você acha? Porque a criança... Hoje eu tenho uma filha muito pequena, ela só tem 5 anos, e ela sabe. E ela disse, eu brinco que ela podia estar aqui entrevistada, ela disse: se você olhar muito o celular, o olho fica girando e o cérebro começa a derreter e sai pelo ouvido. Ela brinca assim, é o jeito que ela... E ela conversou com as amigas, ela conta para as amigas dela isso. E eu já vi crianças na sala dela entrando com o celular na mão. Então, uma discussão que vai muito além. E ela: por que a Júlia leva o celular e eu não levo? Daí tem a conversa toda. E a Carol sempre diz, médica pediatra, as crianças entendem tudo que a gente fala desde muito pequenos, né, Carol? Eu acho que, e muito mais do que a gente discutir
também o tempo que elas ficam, o que elas estão fazendo nas telas, é o que elas estão deixando de fazer. A criança Sim. não brinca mais, sabe? É isso que acaba desesperando um pouco também. A gente precisa dar oportunidade para brincadeiras livres, para elas terem também responsabilidades, que também nem responsabilidades estão tendo mais, se for pensar, sabe? É substituir o tempo de tela por tempo na vida real. Não ficar em casa sentada no sofá, sabe? A gente está vendo uma epidemia imensa de inatividade física, de obesidade, de sedentarismo, sabe? Crianças que não praticam nenhum esporte. Eu brinco que, cara, as crianças, elas não têm mais noção do próprio corpo. Elas não Uhum. caem mais tanto. E é tão importante ralar o joelho. É tão Sim. importante entrar num conflito com o coleguinha e ter que resolver. E isso não está mais acontecendo. Está acontecendo de forma online, sabe? Isso. Então é isso que a gente precisa reverter, né? Voltar numa infância lúdica, voltar numa infância real. E claro que isso cabe para quem tem 2 anos é uma coisa, mas para quem tem 12 também. Não é um encontro de um grupo no WhatsApp. É um encontro num grupo na casa de um amigo, onde eles Sim. vão sentar, uma mãe vai fazer pipoca e assim a coisa vai evoluir, sabe? É isso que a Ou, gente ou, gostaria de ou resgatar na também. praça, né, brincando, Carol, eu tô olhando uns dados aqui, a gente tem um estudo do Rio de Janeiro, feito na Universidade Federal do Rio de Janeiro, já há um tempo atrás, e a gente vê Belo Horizonte, por exemplo, que está muito perto de vocês aí, as meninas, mais de 45% das meninas em Belo Horizonte praticam zero exercício. E zero é zero, né, Nossa. Carol? Não é aquele pouquinho que é considerado uma inatividade. Quando Isso, a gente eles consideram inatividade menos de 300 minutos por semana nesse estudo, né? Eu acho que, se eu não me engano, Belo Horizonte é um dos piores junto com Porto Alegre, viu? Se de, eu não me men- engano, nesse estudo. meninas. Isso. Só perde para Salvador. E no caso dos meninos, o que é muito interessante, e a gente também gosta de avaliar, ele desce essa inatividade das meninas, que é de 45%, para 16%. Então, tem uma coisa que a gente está fazendo com as Nossa. meninas que É. está muito errado, né? Que as meninas estão muito dentro de casa, elas não praticam mais atividade, elas ficam. Quando a gente fala em tempo de tela, para vocês entenderem, a menina é no celular e o menino é no videogame. E ele um Uhum. pouco passa do videogame para o jogo na vida real. Quando a gente fala em 16%, é uma taxa baixa comparada ao estudo do resto do Brasil. Então, os meninos estão ativos, É né? a Por aí. bola, né, gente? É jogar É. bola na Bola. frente, jogar bola no, sabe? É o futebol, querendo ou não, ele é muito Mas forte eu no queria nosso fazer país, né? eu queria fazer uma provocação para vocês. Nós estamos falando das crianças, dos jovens, e os adultos, porque no convívio familiar, por exemplo, tá bom, o meu filho não pode ficar na frente da TV, não pode ficar na frente da tela, mas eu, pai, ou eu, mãe, tô lá no meu Uhum. YouTube, tô lá brincando no meu videogame, enfim. É, então nós temos que trabalhar também, os pais também têm que reduzir a sua carga, ou eles devem ficar isolados, cada um no seu quarto, o que é tão pernicioso quanto, porque a criança também vai ficar isolada no quarto deles. Como Exato. conciliar essa questão? Os adultos serão penalizados também em decorrência de não poder controlar os filhos? Eu acho que não é penalizado, eu acho que eles vão ganhar vida. Aí Eu acho que é é outra benefício, né? pergunta. É. Mas aqui em É Minas tem benefício. um ditado, Carolina, que burro velho não pega marcha. Ah, pé. Vai ter que pegar. Não Vai ter tem, que pegar. sem exemplo, criança não. Criança é espelho, né? Criança aprende Sim. através de espelho. Então, eles só vão comer verduras e legumes se tiver verdura e legume na mesa, né? Então, é a mesma coisa. Se a gente almoça com o telefone do lado do prato, é difícil a gente, né, ficar respondendo mensagem de trabalho na hora do almoço. E a gente tá falando assim, é hora de trabalho. Eu trabalho muito no WhatsApp também, tá? Muito, tá? Eu Uhum. recebo muita mensagem, respondo. Então, eu tenho um momento que eu digo assim, ó, agora a mamãe precisa dar uma trabalhada. Eu vou, pego, trabalho. São mais momentos do que eu gostaria, não tenho a menor dúvida. Eu tô tentando juntá-los para fazer tudo junto, mas é difícil, né? É difícil. Só que para a gente exigir uma mudança de comportamento, quem tem que mudar o comportamento é a gente também, tá? Mesmo Sim. a gente tendo toda a parte, né? Falando estruturas cerebrais já estabelecidas, já formada, córtex pré-frontal já madurinho, né? Que é como eu brinco. Eles não têm, né? Eles não têm essa capacidade de discernimento. Então, quem tem que ter por eles somos nós. Não E adianta. ainda, né, Carol, que você diga assim que a gente está com o córtex frontal já prontinho e formado, a gente vê também epidemia de saúde mental e de sedentarismo.
de problemas de sono nos adultos, né? A gente traz alguns dados dos adultos, né? Os adultos, pelo menos uma vez por noite, é isso, Carol, que eles pegam o celular de noite, acordam de noite para ver o celular. A gente tem um vício, né, no celular, e eu tenho certeza que Júlia, PC, a gente tá todo com eles, com a gente, né? O meu tá aqui do meu lado. Tá aqui. E o meu também. Eu lembro que em alguns momentos, e até em trabalhos, a gente fala, bota na gaveta, né, para ele... Porque o que acontece? Ele pisca, o relógio me avisa, então a gente está hiperconectado, e aí a gente está dando esse exemplo, é fato que a gente está dando. Então, eu não acho que é penalizado, eu acho que a gente encontrar outros momentos. Eu vou dar um exemplo meu, e tenho certeza que a Carol vai lembrar do dela, do churrasquinho, Carol, mas o da Cora, ontem foi o aniversário dela, tá? E eu decidi que quando eu chegasse na casa de festa, eu ia deixar o celular dentro da minha bolsa. Eu só peguei ele quando eu cheguei em casa de novo. Eu me arrepio de falar isso para vocês, porque foi uma decisão consciente de que eu vou curtir essa festa com a minha filha e com os nossos amigos. Eu não vou ficar tirando foto da decoração, eu não vou ficar tirando selfie com os meus amigos, eu tenho uma fotógrafa contratada, e é isso que eu vou fazer hoje. Então, PC, é um pouco esses momentos, eu não me senti penalizada. Eu cheguei em casa e eu contei para todo mundo, eu não peguei meu celular hoje. Todo mundo, que legal, eu sou uma pessoa que o celular o tempo todo. Então, eu brinquei com a Cora, eu não fiquei pedindo para tirar foto no meu celular com ela o tempo todo, ela me vendo no WhatsApp, vendo que as pessoas estavam marcando da festa. Então, é um exemplo. E a Carol tem um exemplo legal do churrasquinho, que mudou um pouco a dinâmica delas, que eu acho que é isso que os adultos podem, eu tenho certeza que elas também não perderam nada, elas ganharam. O do churrasquinho que essa fala, é um restaurante que é o nosso churrasquinho, que a gente vai quase toda semana, e era um lugar onde a Maria podia ver YouTube Kids. E a gente queria tomar uma cervejinha, tomar um vinhozinho, sabe? E é um lugar na rua, onde não pode correr, não pode descer. E ela ficava e, Maria, 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 e ela não respondia. E foi 1, 2, 3, 4 vezes, e aquilo começou a me incomodar muito. Eu falei, tá, mas isso aqui não tá certo. E primeira vez eu falei, não, hoje não tem telefone. E ela, como não tem? Ela era muito pequena, ela tinha, sei lá, acho que 3 aninhos ela tinha. Não tem, eu digo não tem, ficou no carro. Fez um escândalo no primeiro momento, depois ficou de boa. Hoje ela não pede mais lá. Mas o telefone fica no carro, ninguém fica com o telefone na mesa lá. E tá tudo bem, sabe? Tá tudo bem. Eu acho que Aquela hora... são escolhas que a gente faz para evitar um prejuízo maior no futuro, sabe? E não é por ver o YouTube Kids uma vez na semana que vai acontecer tudo que a gente está falando, né? Claro. Quando a gente olha que o índice de suicídio de meninas cresceu de 2010 a 2020, 167%, Nossa. é de arrepiar os cabelos, sabe? Assustador. E quando a gente vê o índice de cyberbullying, a quantidade de adolescentes que sofrem cyberbullying e que tentam tirar a própria vida, então depressão, ansiedade, é aquela coisa, né, a gente migrou em massa a infância para o mundo virtual, tá? Sim. E, ok, a gente brinca que se eles estivessem felizes e ativos, a gente poderia se resignar e falar, mas eles estão felizes, eles estão indo melhor na escola, deixa eles serem felizes. Mas existe uma clara relação com transtornos psíquicos, com a infelicidade, na verdade, né, e as telas. Então, sim, a gente precisa botar um elefante branco no meio da sala de todo mundo, porque realmente só eu e ela conversando com as nossas filhas talvez daria para nós duas, mas qualquer outro ambiente não daria certo, né? E a longo prazo isso contribui para adultos menos ansiosos também, né? Sem Menos dúvida. dependentes das tecnologias. É um tipo de iniciativa que a longo prazo tem incontáveis benefícios, né? Eu torço por isso, porque o que a gente percebe hoje, isso me incomoda bastante, você vai a um restaurante, você vê famílias inteiras sem conversar um com o outro. Todo mundo ali no celular, cada um olhando a página do seu interesse. E os jovens, eu os vejo contando piadas, falando alguma coisa, em vez de conversar oralmente, fulano, não, é pelo celular. Envia, né? Envia piada, envia um meme, conversa, e tá acontecendo tudo ali. E não só as crianças e adolescentes, como você disse, os adultos também, e os adultos desconectados, né? Então, eu convido, assim, quem estiver nos ouvindo, assim, a prestar atenção na sua casa, né? Às vezes está com o seu companheiro, companheira, namorado, namorada em casa, tem uma televisão ligada, tem um celular na mão de um, tem um celular na mão de outro, tem 3 telas ali e as pessoas não conversam mais, né? As pessoas estão próximas, mentira, elas estão juntas, mas elas estão separadas, né? Elas não estão próximas, não tem proximidade nenhuma ali. Elas estão separadas por uma tela. E às vezes a gente conversa com alguém que está do lado,
manda uma mensagem para alguém que está aqui no andar de baixo, ou que está um colega de trabalho do lado. Então, a gente está focando nos adultos, mirando nas crianças, mas a gente gostaria que os adultos também prestassem atenção nos seus próprios hábitos, sabe? Isso de comer com o celular do lado não faz sentido, né? Guarda na bolsa, usa aquele momento da alimentação, né? Lê um livro, faz uma outra coisa, né? Um detox, que a gente acha que não é só das crianças, não, né? E a gente olha pra gente mesmo, né? O Brasil fica 9 horas e 13 minutos, tá? O brasileiro em média. 9 horas e 13 minutos por dia na tela, como você disse, é um tempo de trabalho, assim, né? Um turno. Com hora extra, né? Com hora extra. E ninguém paga, né, por isso. Tem agora vem um 6x1 aí, talvez reduza, né? No 6x1, o Daniel Becker, que é um pediatra que a gente acompanha muito também recentemente, numa conversa, até por conta da legislação nova que está vindo, com uma repórter da Globo interagindo ao vivo, esse vídeo circulou, perguntou para ela assim, você gostaria de estar trabalhando tantas horas, né, em pé, e com uma tela na sua frente? E é isso que a gente está fazendo, né? A gente fica alimentando uma indústria que lucra muito, né, com esse tempo que a gente fica. E aí, só para trazer um dado de realidade para vocês, o Brasil, 9 horas e 13, é o segundo país do mundo. A gente não quer ser... Esse a gente não precisa ficar em primeiro, né? É verdade. O primeiro é a África do Sul, com uns minutinhos a mais. Então, são 9 horas e 13 minutos, é muito tempo. Então, quem puder olhar o tempo que fica usando, no celular, alguns celulares têm aquilo de tempo de tela que você fica por dia, bota meta, assim, de diminuir, sabe? E de fazer um pouco menos. A Carol e eu, a gente às vezes olha e nossa, agora ganhei, fiquei menos tempo. Não, mas hoje eu fiquei atendendo agora e mandei muito, eu dei entrevista. Porque é um jeito da gente de fazer diferente, sabe? De fazer o certo. É tão legal fazer o certo, né? E sem ser, como a gente disse antes, negacionista, né? Porque todo mundo aqui adora um aplicativo, é bacana, facilita muito a nossa vida. Mas a gente está dependente, né? A gente é dependente da tela hoje. E o pior, assim, é egoísta. A gente acha que se deixar o celular em casa, meu Deus do céu, eu estou desconectado do mundo, o mundo vai precisar de mim e eu não estou com o celular, né? Olha que... Que loucura, né? Pretensão, A gente é o centro do mundo, né? Tudo acontece. Imagina se a gente se desconectar. Então é um pouco isso, sabe? A gente tentar olhar alguns exemplos de gente que está conseguindo fazer isso e não é a pessoa que é fora da realidade. Ninguém aqui quer ser fora da realidade, gente que está bem dentro da realidade. Olha como é bom a gente se conectar com o mundo e saber o que está acontecendo. A gente, nas nossas sugestões ali, a gente fala um pouco sobre isso, como é positivo você ter capacidade de criar uma comunidade global, você criar conceito de civilidade, você entender o que é o planeta Terra, e a internet permite tudo isso, a gente saber em tempo real como é que foram as eleições nos Estados Unidos, o que está acontecendo em Brasília. Só é permitido porque a gente tem a tecnologia e a informação. A gente não quer voltar para trás. Mas a gente vai precisar voltar para trás nisso de recuperar a infância para a gente ter adultos quase bacanas, né? Sim. Sabrina e Carol, para termos acesso ao Conectados e Protegidos, tem algum endereço? A gente está no Instagram, por enquanto, no @Conectados e Protegidos. É uma conta que a gente... o nosso objetivo com ela é botar esses dados, jogar essa conversa. A gente não bota só informações nossas, a gente gosta de compartilhar coisas que a gente vê nessa comunidade. A gente passou a seguir, conhecer muita gente. Por enquanto, a gente está ali. Ali consegue mandar mensagem para a gente, conversar com a gente, convidar a gente para esse tipo de conversa ou outras. E a gente está super disposta, a gente está aberta. A gente acha que a gente tem que estar nas escolas, né, nas casas, nos podcasts, e que mais gente converse sobre isso, né? A nossa ideia é que a gente consiga estimular essa conversa, que vocês dois agora saiam do programa e conversem com o pessoal da redação e que eles levem isso para casa. O Jonathan fala, né, Carol, são 2 anos que ele fala no livro. Isso, ele fala no livro que se todo mundo se unisse, em 2 anos a gente conseguiria mudar essa realidade. Olha só. Então, bora lá, né? Não, Bora lá, e ele sabe o que ele fala, que não é 100%, tá? Vocês não precisam converter todos lá da redação ou todos na casa de vocês. Tem uma coisa daquela massa que leva, não precisa ser todos os 20 amiguinhos da Cora. Se eu conseguir 10 mães comigo, a gente consegue criar esse movimento manada bom, né? Um movimento manada positivo. Mas a nossa conexão e a nossa conversa não se esgota aqui nesse programa. Nós também estamos reproduzindo todo esse material e também fazendo outras matérias também na tribuna, né, Júlia? Com certeza. E que a gente, inclusive, vai linkar essa conversa que nós estamos tendo no site da Tribuna de Minas e no Jornal Impresso também. Coisa bem boa. Caroline Santin, Sabrina Passos, nossa, eu gostaria de continuar conversando com vocês porque esse é um tema de extrema relevância, inesgotável.
Outra conversa aqui de Minas é momentoso, sabe? A gente precisa colocar isso à mesa, porque, de fato, esses números que vocês apresentaram, essas repercussões na vida das nossas crianças realmente também são muito graves e preocupantes. Então, não será a nossa primeira e última conversa, será apenas a primeira de uma série. Voltaremos a conversar, viu, gente? Tomara, a gente está à disposição. Obrigada por ter nos Obrigada chamado. pelo espaço. PC e Júlia, muito obrigada por abrir portas para discussão, né? Para a gente falar sobre isso. Sem dúvida. Já ansiosa pela próxima conversa, mas infelizmente vamos ter que cortar o nosso tempo de tela com vocês também. Exato, é bom também. Beleza, gente. Obrigado, viu? Obrigada, gente. Beijo. Obrigada. Tchau. Até a próxima. E nós estamos encerrando o nosso podcast. Júlia, parceira, valeu. Um abraço para você. Até a próxima, PC. Até a próxima. Entrevista do dia, na Rádio Transamérica Juiz de Fora.